Pessoal, sou Bento Cruz, permacultor. Estou aqui no sítio Pau d'Água, nossa escola aqui de agrofloresta, né? Moro aqui vizinho, né, com Vila Clareando, e é uma oportunidade também aqui de estar pertinho aqui das agroflorestas, pertinho desse ambiente que me inspirou tanto e inspirou tantas pessoas nessas formações que a gente fez aqui, né? Foram vários cursos presenciais. O curso de residência em agrofloresta foi uma forma de unir, né, todos os conteúdos que a gente vem experimentando, né, estudando nos últimos anos. Então, ele consegue agregar tanto uma condição introdutória, né, ou seja, você tem uma ideia, né, ter um panorama, né, do que representa a agricultura, né, da sua história e o impacto que isso vem causando nas sociedades, na disponibilidade de alimentos saudáveis, no impacto nos solos, nos ecossistemas, né? Então a gente tem uma ideia também do que se trata, né, a agricultura sintrópica, né, entender seus princípios, os processos, né, de uma forma bem didática, a gente entender a reeducar o nosso olhar para a natureza e poder fazer uma agricultura que tenha essa semelhança com o ecossistema que a gente está inserido, né? E aí a gente avança, né, para um sentido de planejamento, né? Então a gente vai entender, né, como que a gente começa do zero, né? O que que a gente precisa de ferramenta, não só ferramenta de planejamento, mas também as ferramentas para a propriedade, né? Entender como desenhar um arranjo agroflorestal, né, considerando ciclos, considerando os estratos, né, as necessidades de manejo, então quais períodos eu vou ter um manejo, né, qual a produtividade primária que eu vou ter, ou os objetivos gerais. Então, a gente tem gente que quer plantar uma agrofloresta para regenerar uma encosta, uma nascente, e tem gente que quer ter uma agrofloresta para produtividade. Então, existe o planejamento é o mesmo, né? O arranjo é o mesmo, só que a gente lida com espécies diferentes para cada objetivo, para cada ecossistema. Então, a gente vai falar sobre essas possibilidades de desenhos e falar sobre as espécies que podem ser viáveis dentro de cada objetivo desse. Então, tem espécies que favorecem o ciclo da água, tem plantas que têm uma condição nas encostas de retenção, né, de evitar assoreamento. A gente tem plantas que têm um potencial produtivo em uma determinada região. Então, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre essas espécies, como inserir ela dentro de um desenho, né, dentro do seu espaçamento, né, quais as plantas que podem ser de placenta, né, ou seja, como a gente criar uma condição, né, de plantas que vão estar sendo criadoras, né, as plantas mães que a gente fala, né. A gente vai também entender todo o diagnóstico necessário para você ter nesse planejamento. Então, entender a leitura da paisagem, onde que está a água no sistema, onde é que está a água na paisagem, nas microbacias, né? Enfim, como a gente entender essa leitura, né? Não só do que está por cima, do que está visível, mas também uma leitura de como que está funcionando. Aí tem aquela situação que a Ana Primavera fala tanto, né, que é a biocenose, entender, né, o cenário que a gente está chegando. Então, a gente vê um ambiente, ele está ali num determinado ponto, né, ou de degradação, ou um processo regenerativo. Então, a gente precisa entender em que ponto isso está para que a gente possa caminhar de acordo com o que já está acontecendo, ou, né, revigorar, criar mecanismos para que o ambiente volte a se regenerar. Então, esse planejamento ele vai do diagnóstico, dessa leitura do ambiente, né? Tem algumas ferramentas, algumas metodologias para isso, né? E o planejamento que também, né, eu trabalhei com consultoria um bom tempo, né? Até hoje trabalho com isso, então eu tenho alguns métodos, né, de planejamento, tem alguns modelos também que eu fui desenvolvendo para ecossistemas diferentes que a gente vai estar abordando nesse curso, né? E também a gente entender não só o diagnóstico e o planejamento, mas como implantar, como é o passo a passo, né? O que é que a gente precisa ter no local, né? Como que a gente vai dimensionar isso e como que a gente vai, né, implantar isso no passo a passo, né? Como que a gente vai fazer os canteiros, né? Como que vai fazer o plantio, enfim, todo esse passo a passo aí também a gente vai estar ilustrando ele aqui na apresentação.
né? E, além disso, a gente vai falar, né, sobre a colheita, o pós-colheita, né, entender a sua propriedade também como um empreendimento rural, né, de modo que você possa agregar valor aos seus produtos, estar conectado a redes locais, né, como você planejar, de repente, uma agrofloresta onde você vai ter a maior parte daquela produção para um processamento mínimo, para um beneficiamento, né? Então, se a produção é pequena e você beneficia ela, você acaba agregando valor. Então, a gente vai falar um pouco de algumas estratégias, né, para que você tenha o planejamento da agrofloresta, não só no sentido do produtivo ali no solo, né, mas também como que você vai lidar com essa produção, né, e como que você vai estar se integrando nas redes, né? Então a gente vai falar um pouco, né, desse sentido também da economia rural. E a gente também vai falar sobre técnicas de manejo, que vai desde a poda, né, ao tutoramento, aos tratos culturais, né, enfim, como que a gente maneja esse sistema no tempo, né? Então, como que é essa organização, né? Porque parte da observação, né, uma conversa que você tem ali com o ecossistema, com a agrofloresta, mas também parte de planejamento. Precisa ter um planejamento para o manejo, né? Porque se você perde o time do manejo, você pode perder todo o investimento de tempo e recurso que você teve, né? Você pode ter plantas deformadas, né, abafadas, que perdeu, enfim, que desenvolveu mais copa do que raiz ou vice-versa. Então, se você planta, você precisa ter uma ideia de como você vai conduzir aquele sistema, né? Então é isso, a gente vai estar trazendo esse panorama da agricultura sintrópica, vai falar sobre o diagnóstico, sobre o planejamento, sobre o passo a passo, né, sobre esse sentido da economia rural e sobre plano de manejo. Princípios, né, e os processos da agrofloresta, ele se encaixam basicamente em todos os ecossistemas, em todos os contextos, né, em todos os tamanhos. Assim, hoje a gente, ultimamente, eu trabalhei com a agricultura sintrópica numa escala lá no Nordeste, até uma certa média escala, né? Enfim, trabalhei, plantava hectares por lá, e aqui no Sudeste tive o desafio de trazer esses princípios para ambientes pequenos, de morar na Ecovila Clareando e comecei a experimentar isso, né? Todos esses processos, né, de cobertura, da madeira, da biomassa, sistema de acumulação, tudo isso numa escala micro. E deu super certo, porque além de ser produtivo e regenerativo, é bonito e agradável, né? Então, deu muito certo que eu experimentei essas técnicas em vários jardins aqui. Durante o ano passado, eu implantei vários, inclusive durante os cursos, né? A gente fez cursos específicos para essa temática. Portanto, os princípios se encaixam para qualquer tamanho de área, né? E até bom a gente começar com a zona 1 mesmo, com o entorno de casa, né? Às vezes, assim, a gente tem até uma terra grande lá que pode experimentar uma agricultura em larga escala, mas comece pequeno, comece no seu quintal, comece ali no jardim do entorno de casa, experimentando esses princípios, experimentando as espécies, né? E aí você vai evoluindo e tomando segurança nessa leitura, né, da tecnologia da agrofloresta e a leitura também do ambiente, e aí você com certeza vai ser muito mais bem sucedido no plantio, né?